Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem e com muita saúde. Vamos lá para mais uma questão interessante. Essa questão aqui, acho que ainda é recente e ela fez muito sucesso devido ao joguinho, né? O famoso Pokémon Go. Vamos lá. No famoso jogo para celular Pokémon Go, três Pokémons P1, P2 e P3 estão posicionados respectivamente nos vértices de um triângulo retângulo em P1. Sabes que a distância P1, P2 é igual a 12 raiz de 3 metros e que a distância P2, P3 mede o dobro dessa distância. Nesse momento do jogo, o treinador T está posicionado em um ponto do lado P1, P3, de forma que ele equidiste de P2 e P3. Considerando que o Pokémon P3 permanecerá imóvel, a menor distância que o treinador deverá percorrer para alcançá-lo será igual a. Aí ele coloca aqui os itens. Queridos, seguinte, esse tipo de exercício, ele é um exercício de geometria, ele não traz nenhum desenho. E aí o que eu digo a vocês, quando um exercício não traz nenhum desenho, faça o desenho. Veja, ele é formado por 3 parágrafos. Então a gente tem que analisar parágrafo por parágrafo. Geralmente o primeiro parágrafo já traz uma pequena descrição do que está acontecendo, tá? No famoso jogo Pokémon, no famoso jogo para celular Pokémon Go, 3 Pokémons P1, P2 e P3 estão posicionados, respectivamente, nos versos de um triângulo retângulo em P1. Primeira coisa, é um triângulo retângulo que você vai ter que desenhar. E ele é retângulo em P1, queridos. Certo? Então eu vou desenhar um triângulo retângulo. Vem comigo. Deixa eu pegar aqui. Eu acredito que vai dar certo. Assim, isso. Oh, ficou legal. Tá. Ele é retângulo aqui, ó. Vou colocar a indicação que ele é retângulo, tá certo? Então, nas pontas, aqui na ponta, onde tem um ângulo de 90 graus, ficou o Pokémon 1, P1. Aí o P2 e o P3 eu posso colocar nos outros vértices. Vou colocar aqui em cima o P2 e embaixo o P3. Veja, eu estou construindo o desenho a partir das informações que estão dadas no texto. Então você tem que entender que a matemática e a língua portuguesa, elas trabalham juntas. Quem não conhece interpretação de texto não conhece matemática e vice-versa, porque a lógica de interpretação de texto é matemática. E a interpretação de texto na matemática ela é fundamental. Nós precisamos tanto da língua portuguesa, né? A nossa língua mãe, ela é base para todas as disciplinas, inclusive para a matemática, tá bom? Então não existe matemático que não saiba, no mínimo, interpretar texto. Tá? Então vamos seguir em frente com as nossas interpretações. Agora o segundo parágrafo. Sabes que a distância P1, P2 é igual a 12 raiz de 3 metros. Ou seja, de P1 a P2 eu venho e coloco aqui 12 raiz de 3 metros. E que a distância P2, P3 mede o dobro dessa distância. O dobro de quem? De P1, P2. Então, aqui, P2, P3, nós temos 24 raiz de 3, que é o dobro de 12 raiz de 3. Tá. Até aí tudo bem, espero que estejam acompanhando o raciocínio, tá? Até, ó, veja, o parágrafo 2 foi a primeira frase. Vamos para a segunda frase. Nesse momento do jogo, o treinador T está posicionado em um ponto do lado P1, P3. De forma que ele equidiste de P2 P3, ou seja, eu vou colocar o nosso treinador aqui, ó, em qualquer ponto entre P1 e P3, está aqui o treinador 3. E a palavra equidiste, equi, é mesmo, distância, ele está a mesma distância de P2 e P3, então vamos colocar essa linha do treinador para P2 e do treinador para P3 eu vou destacar aqui de azul, ok? E significa que a distância entre T, P2 é a mesma de T, P3, certo? Na geometria, nos desenhos, quando a gente faz essa indicação por 2 traços ou por um, significa que a distância, esses pedaços têm o mesmo tamanho. Vamos para a pergunta. Considerando que o Pokémon P3
permanecerá imóvel a menor distância que o treinador deverá percorrer para alcançá-lo será igual a. Ou seja, qual é a distância entre o treinador e o Pokémon P3? Ou seja, T, P3, é a nossa pergunta. Galerinha do bem, gente, você olha isso aqui, aí você pensa, não, professor, vou usar o Teorema de Pitágoras. Pode, pode. Mas olha, ele é um triângulo retângulo e tem um detalhe, ó. O triângulo P1, P2, P3 é retângulo, mas o triângulo T, P2 e P3 ele é isósceles. Por que eu sei que ele é isósceles? Porque eu tenho T, P2 e T, P3 do mesmo tamanho. Ou seja, eu posso destacar aqui, ó, o ângulo do triângulo T, P2, P3. Na base, eles são congruentes, tá? Então, se eu souber o valor desse ângulo aqui, eu consigo determinar essa distância de T a P3. E não é por coincidência que no triângulo grandão, P1, P2, P3, você tem um ângulo em P1 de 90 graus e uma hipotenusa que é o dobro de um dos catetos. Quando isso acontece, fica fácil achar esse ângulo. Vou chamar esse ângulo aqui, ó. Como é que eu sei? Experiência, querido. Experiência. Experiência se adquire fazendo exercício. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. E considerando o triângulo P1, P2, P3, eu consigo enxergar aqui um triângulo retângulo cujo cateto oposto é metade da hipotenusa. Então, esse ângulo aqui, eu já sei que ele vai ser 30 graus. Mas como eu provo isso? Desse jeito, ó. Cateto oposto e hipotenusa, nós temos a razão trigonométrica chamada seno. O seno de alfa vai ser igual. Cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 24 raiz quadrada de 3. Bem, isso aqui, né? O que acontece? Aqui, ó, cancela a raiz de 3 com a raiz de 3, simplificando 24 com 12. 12 sobre 24 dá 1,5, ou seja, aqui seno de alfa é igual a 1,5. Mas qual é o ângulo cujo seno é 1,5? 30 graus. Alfa é igual a 30 graus. Tá? Daquela tabela 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E quando a gente começa na sala a falar dessa tabela, vem a musiquinha. Tá bom? Bem, sabendo que alfa é 30, tá? O que a gente pode fazer agora? A gente vai olhar para o triângulo T, P2, P3. Ele é isósceles. Se eu já conheço o valor desse ângulo da base aqui, que é 30 graus, a forma mais legal e mais fácil de fazer isso aqui é de determinar essa distância TP3, que eu vou chamar de x, é dividir o triângulo isósceles no meio, tá? A partir do vértice oposto à base, aqui, tá bom? Por definição, tá, gente? O desenho aqui não é favorável, mas por definição, esse triângulo T, P3 e esse pedacinho aqui que eu vou chamar de M, esse ponto M, tá? Ele vai ser retângulo aqui. E o interessante é que a distância de P3 até M vai medir a metade de 24 raiz de 3, 12 raiz de 3. Ou seja, eu tenho agora um triângulo T, M e P3, que ele é retângulo, onde você conhece o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus e você quer saber o valor da hipotenusa, que é x. Tá? Então, vou usar outra razão trigonométrica. Qual, professor? Aquela razão que associa cateto adjacente com a hipotenusa, que é cosseno. O cosseno de 30 graus, repare, ó, é o cateto adjacente, que é 12 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é x. E o cosseno de 30 graus, todo mundo sabe que é raiz de 3 sobre 2, tá? Lembra da tabela dos ângulos notáveis. 12 raiz de 3 sobre x é igual a raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, ao multiplicar cruzado, fazendo o produto do meio pelos extremos, x raiz de 3 é igual
A 2 vezes 12, 24, raiz de 3. Evidentemente, passando a raiz de 3 por outro membro dividindo, ou como muitos já gostam, né, de fazer, já estariam gritando aí, cancela, professor, pronto, cancelei, cortei. Então, x é igual a 24. E aí você vem no gabarito, tá aqui, letra B de bola, tá? Professor, mas o desenho aqui, o P3M não é a metade de P2M, não, gente, o desenho é só uma ilustração, tá? O desenho não está favorável, mas, por definição, P3 até M, como é a metade de 1 da base, é a altura, foi formado pela altura, em referente à base em um triângulo isósceles, ele é metade da base, tá? Se a base mede 24 raiz de 3, M até P3 mede 12 raiz de 3. Gente, é um exercício interessante. O que eu gosto muito dele é a questão da interpretação de texto que você tem que desenvolver. Desenvolva a sua leitura, leia textos, leia livros e traga a prática da leitura para a matemática. A matemática não está dissociada da língua portuguesa, tá bom, meus queridos? Um grande abraço, saúde para vocês. Compartilha, se inscreve, manda para os seus amigos que estão estudando. Uma questão muito bonitinha, vai ajudar com certeza, porque ela transcende só a questão da resolução do exercício em si. Ela é base para outras questões. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.